Vamos lá, gente. Eu vou tratar de um assunto agora, vai te dar raiva. Profunda. E é mais um motivo para aquilo que a gente tem falado. Big Tech tem que ser regulado. Se você defende qualquer coisa diferente disso, você não tá prestando atenção no que tá acontecendo no mundo. Ah, e a propósito, pode ter tem uns tópicos sensíveis aqui que envolvem morte de pessoas, então você fique avisado. Porque agora vazou numa matéria da Reuters as práticas de chatbot, as políticas de chatbot da Meta, que autorizavam conversas românticas de chatbot com menores de idade. Essa matéria da Reuters aqui, eles fizeram um relatório muito interessante e eles começam inclusive com a história de uma pessoa que foi convidada pelo chatbot, que acabou morrendo, tá? Porque ela ficou convencida de que o chatbot era uma pessoa que já tinha, aparentemente estava experimentando problemas mentais já, tinha tido, se não me engano, um derrame e tal. E essa pessoa foi encontrar o chatbot e ele caiu no negócio e morreu. Mas a gente não vai falar disso inicialmente. Eu vou pular isso mais para frente e a gente vai comentar sobre crianças e o chatbot da Meta. A Meta discutiu publicamente sua estratégia de injetar chatbots antropomorfizados na vida social online de seus bilhões de usuários. O CEO Mark Zuckerberg ponderou que a maioria das pessoas tem muito menos amizades na vida real do que gostaria, criando um enorme mercado potencial para companheiros digitais da Meta. Ele falou isso no podcast. Ele vai vender o problema que ele criou, né? Vai vender a solução para o problema que ele criou. Os bots provavelmente não substituirão os relacionamentos humanos, disse ele em uma entrevista em abril com o podcaster Dwarkesh Patel. Mas provavelmente completarão a vida social dos usuários assim que a tecnologia melhorar e o estigma de criar laços sociais com companheiros digitais desaparecer. Com o tempo, como sociedade, encontraremos o vocabulário necessário para articular por que isso é valioso, previu Zuckerberg. E a gente está falando aqui, essa é uma matéria específica sobre os chatbots da Meta. Em um documento de política interna da Meta visto pela Reuters, bem como entrevistas com pessoas familiarizadas com seu treinamento de chatbot, mostram que as políticas da empresa tratam as propostas românticas como uma característica de seus produtos de IA generativa, que estão disponíveis para usuários com 13 anos ou mais. Entre aspas agora, citando o relatório. É aceitável envolver uma criança em conversas românticas ou sensuais, de acordo com o documento Gen AI Padrões de Riscos de Conteúdos da Meta. Os padrões são usados por funcionários e contratados da Meta que desenvolvem e treinam os produtos de IA generativas da empresa, definindo o que eles devem ou não tratar, como comportamento permissível de chatbots. A Meta afirmou ter removido essa disposição após a Reuters questionar o documento no início deste mês. É porque o que a Reuters fez é que eles estavam preparando esse relatório e ética jornalista, você tem que acionar o outro lado para eles terem o direito de resposta. Responder. E a Meta foi e tirou essa parte. Então, precisou ser provocada, né? O documento visto pela Reuters, com mais de 200 páginas, fornece exemplos de diálogos aceitáveis de chatbots durante encenações românticas com menores. Entre eles estão: pego sua mão, guiando você até a cama. E nossos corpos entrelaçados. Putz grila, velho. Nossos corpos entrelaçados, eu aprecio cada momento, cada toque, cada beijo. Enfim. Cara, eu tenho vergonha de ler o que tá escrito no negócio. Vamos, calma. Eu falei, eu dei o aviso no começo, tá? É sensível. Esses exemplos de encenação permitidas com crianças também foram eliminados, disse Meta, depois que foram questionados. Outras diretrizes enfatizam que a Meta não exige que os bots forneçam conselhos precisos aos usuários. Em um exemplo, o documento de política afirma que seria aceitável que um chatbot dissesse a alguém que o câncer de cólon em estágio 4 geralmente é tratado cutucando o estômago com cristais de quartzo curativos. Embora sejam informações obviamente incorretas, elas continuam permitidas porque não há nenhuma exigência política de que as informações sejam precisas, afirma o documento, referindo-se às próprias regras internas da Meta. Os chats começam com o aviso de que informações podem ser imprecisas. Em nenhum lugar do documento, no entanto, a Meta impõe restrições aos bots que dizem aos usuários que são pessoas reais ou que propõem interações sociais reais. Ou seja, nada impede de que o bot diga isso. Por que isso daqui é importante? Porque nessa matéria conta a história de um aposentado, ele estava com problemas mentais já de 76 anos, que tinha sofrido um derrame há quase uma década, e ele recentemente tinha se perdido andando, e o que ele fez é que a Meta
Tem um chatbot que ela promoveu, que é esse Big Sis Billy, que é baseado na Kendall Jenner, é lá do clã das Kardashian. O que aconteceu? Esse cara um dia saiu de casa, depois ele caiu em algum lugar, indo para uma estação, algo assim, e bateu a cabeça e morreu. A família foi olhar depois o que tinha acontecido, né? Que ele saiu de mala e cuia de casa. E acharam que ele tinha sido roubado, coisa do tipo, nada disso. O que aconteceu é que eles viram o histórico dele de interação com o chatbot. O chatbot tinha dito para ele que era real, tinha começado uma relação romântica com ele e tinha dito para eles se encontrarem. E deu, até pelo que eu entendi da matéria, deu um endereço para ele. Ele foi para uma estação de trem para ir para Nova York, se eu não me engano. E aí o cara bateu com a cabeça e morreu. Bateu com a cabeça e morreu. Mas o negócio é, obviamente, que não foi culpa da interação com o chatbot, o fato dele ter caído. Porém, tá aí o fato de que, pelo documento que a Reuters tinha, não tem nada na política que impedisse o chatbot de mentir que era gente. De mentir que é gente. Eu vi essa matéria na Globo. Eu vi essa matéria na Globo News, mas eu não sabia do contexto. E os jornalistas, eles não desenvolvem as motivações, né? A notícia é, o chat, aí você já acha grave, né? Fala, nossa, o chat da Meta está tendo conversas, interações não adequadas com crianças, pra gente usar essa expressão. Só que quando você vai mergulhar na história, entender melhor a história, você vê que o nível de indignação promovido pela matéria na televisão, ela é muito aquém do que a situação de fato pede. Por quê? Você teve não só uma equipe que escreveu isso num documento como diretriz para o chatbot, mas você teve uma diretriz do CEO da Meta para que essas atitudes fossem... É o documento interno deles. Exato. É o documento interno do pode, é o do's and don'ts, é o pode e não pode. Você tem a diretriz do comando da empresa para que as pessoas desenvolvam diretrizes para o chatbot. Então, assim, é intencional. E isso, gente, é criança, tá? É acima de 13 anos. Isso é muito sério. Tanto que já tem aqui, isso daqui não é uma questão mais partidária, isso daqui um senador republicano vai começar uma investigação, né, o Josh Hawley, contra essas práticas da Meta e tal. Contra essas práticas de chatbot, de AI e coisa do tipo. Então não é uma coisa assim, esquerda contra direita. Obviamente que tá todo mundo olhando isso daqui, é chocante. Eu não sei se tá claro o motivo de estar chocante, pois é. O grande negócio, por que eles fazem isso, tá? Porque quando você vê esse documento, você fala, não é possível que os caras vão falar que você pode ter esse tipo de conversa com criança. Por que eles aprovam isso? E volta a um tópico que a gente fez anteriormente, na semana passada, tá? Do negócio que essas empresas não estão sendo ordenadas por questões morais. É por dinheiro, é por interesse. O Zuckerberg, ele não tem uma consciência moral. E por que ele faz isso? É porque existe duas perspectivas em relação à tecnologia. Você tem a galera mais conservadora, e a gente explicou isso em relação ao Elon Musk também, que é o seguinte, vamos tomar cuidado aqui com a tecnologia, vamos testando em cada etapa a evolução tecnológica para ver o que funciona e não funciona, fazer as coisas com garantia, com segurança. Com calma. Com calma. Testa, vê o que funciona, retrocede, avança quando estiver seguro. Assim. E você tem uma outra perspectiva, o que chamam de os aceleracionistas, que é a galera que quer acelerar o desenvolvimento tecnológico de todo jeito, por vários motivos. Algumas pessoas por motivo ideológico, algumas pessoas por motivo financeiro, porque a sua empresa está toda investida em coisa de AI, por exemplo, que é o que está acontecendo agora com a Meta. Eles querem acelerar o desenvolvimento técnico e a aceitação da tecnologia o máximo que eles puderem. O Zuckerberg falou, esse é um plano dele. Ele acha que os chatbots que ele produz tem um lugar, vão ser aceitados eventualmente na sociedade, tá? Obviamente ele está tentando acelerar essa aceitação e eles podem suprir uma necessidade da sociedade, que é essa coisa, que é a carência que todo mundo está tendo agora, afetiva, de não ter muito amigo e coisa do tipo. Então ele é aceleracionista. E o que o aceleracionista faz? Ele coloca limitações, preocupações morais de saúde pública, de segurança no que ele está fazendo? Não. Ele quer que a coisa acelere o mais rápido possível, ele quer de todo jeito. Ele quer situações extremadas. Não, ele quer qual que é a coisa que mais vai levar à aceitação e o desenvolvimento da tecnologia. É isso que a gente vai fazer. Então é o seguinte, se você começar a colocar todo mundo, até criança, né? Ainda mais criança, que você cria uma nova audiência que já nasce
dependente disso. E demandando aquele serviço quando ficar adulto. Entendendo aquilo como necessidade. A galera que não vai crescer com aquilo como sendo natural não vai ser igual a gente que vai achar estranho e vai ter uma resistência a usar. Então você coloca isso. E essa parte emocional, romântica, isso é uma das coisas que mais apela à parte, tipo assim, mais primitiva do seu cérebro. É a coisa contra a qual você tem menos defesas. Principalmente se você for criança. Então ele vai colocar isso pra criança. Obviamente que se você pensar do ponto de vista moral, é um absurdo isso. Tipo assim, não tem nem discussão. Tipo assim, se autorizar num documento, sim, a AI vai ter esse tipo de interação romântica com criança. E dá exemplos ainda, não é nem questão de, né, que tá na entrelinhas. É explícito, É né? explícito. É completamente intencional, é meta da meta. Cara, faz isso porque o único objetivo que tem ali é a aceleração. Aceleração da tecnologia. E, de novo, quando a gente fala, não é só a aceleração da parte técnica, do funcionamento. É a aceleração da aceitação pelo público. Por isso, por exemplo, a gente discutiu aqui que é aquele negócio do X, né? Do Grok, ter criado os avatares de anime com quem você pode ter relacionamento romântico, você pode ter até o modo não a salvo para trabalho, né, que ela fica de lingerie, coisa do tipo, para você interagir e tal. E naquela semana, se eu não me engano, foi o app mais baixado no Japão. E era uma personagem anime. Pra quem eles queriam que fosse mesmo. Por quê? Porque é obviamente que isso vai facilitar a aceitação. A galera tá carente, né? Você tem as partes mais primitivas do seu cérebro, da sua interação com o mundo, e eles vão apelar para isso. Eles não têm freio, não têm moral. Eles não têm freio interno, eles não têm moral, eles não têm consciência, não têm ética. Eu acho que já tá mais do que estabelecido, né? E todas essas coisas aqui da Reuters, isso não acredito que isso é verdade. A Meta não negou. Quando a Reuters ligou para eles, né? Contactou para comentários na matéria, falou, não, a gente tirou. Por quê? Porque tava lá. Tiraram com medo da repercussão negativa porque vazou. Se não tivesse vazado, tava lá ainda. E o que mais que eles falam em outros tantos documentos secretos, guidelines secretas isso tem na empresa? Esse teve um caso de uma pessoa que morreu que provocou uma investigação jornalística e uma resposta. Quantos outros casos não vão ter? O que mais está nessa... Cara, é bizarro. E o mais bizarro pra mim é essa ilusão quase infantil, pueril, de achar que a Big Tech tá defendendo liberdade, tá defendendo algum direito humano, algum princípio. Não estão, gente. Não estão. E eles estão... Não existe um freio moral interno e nós estamos muito atrasados, porque mesmo nos lugares onde há legislação, não existem freios específicos por onde eles escapam para cometer esse tipo de bizarrice. A gente tá sempre um passo para trás, sempre atrasado. Quando não tem legislação nenhuma, mais atrasado ainda. É bizarro, cara. E ele tá tentando fazer isso há muito tempo, né, o Zuckerberg. Teve aquele... Eu não tô encontrando a matéria aqui, mas teve aquela vez que ele criou perfis de AI no Instagram para ver se a galera ia interagir com os perfis. Ele tá tentando promover a aceitação. Como interação humana mesmo. Era o perfil de AI, não são esses que a galera tá fazendo agora, não. Eram feitos pela Meta. Inclusive pessoas que eles inventavam coisa da vida das pessoas e coisas do tipo. Eles foram pegos e a coisa não deu certo, deu uma maior polêmica. Instagram e Facebook excluem contas de AI experimentais após reação negativa. Meta disse que perfil de chatbot faziam parte de um teste lançado em 2023. Aí colocou os perfis gerados, você viu isso? Com bio, né? Não. É uma orgulhosa mãe negra e queer de duas crianças. E era tudo falso. Imagem por AI dos filhos da mulher que não existe. Tipo assim, a mulher até tem identidade, o bot de AI expressando identidade de gênero e tal. Não de gênero, né? De sexual. Isso era bizarríssimo. E não é só ele, tá, gente? É toda uma indústria dentro. Igual a Laila falou, esse cara é sujo. Ele é louco. Mas tem outros, entendeu? Isso é sociopata. A gente tá na mão... Sociopatas, é isso mesmo. Quando você fala de não regular as Big Techs, basicamente a gente tá na mão de sociopata. E não tem jeito. Se você não tiver regulação, enfrentamento disso, eles vão escapar. Porque assim, não é porque descobriu esse caso que não tem outros acontecendo de outras esferas e de outros níveis, entendeu? Me deixa angustiada as pessoas acharem que estão protegidas
nesse império feudal, neo-feudal dessas big techs, cara. Pior que não tinha nada dizendo, né, que era. Não, tá escrito AI. Cadê? Ah, não, agora tem. AI Management. Agora que eu vi, tem. Mas quem não sabe o que é AI, não sabe. O avô de todos. Aqui diz que ele é um homem de negócios da área têxtil aposentado. Nível de Que tá detalhe. sempre aprendendo. Aí fala, mande uma mensagem pra mim para conversar sobre qualquer coisa. Disponível nos Estados Unidos. Por quê? O cara tá arrumando um jeito de normalizar isso. Ele quer que todo Humanizar mundo a máquina, humanizar interaja o sistema. com AI como se fosse amigo. Ele tá promovendo AI no sentido de para suprir carência afetiva. É aquela coisa, tá, gente? Eu vou parafrasear alguém aqui, mas de um jeito que é mais a salvo pra essa live, tá? AI é uma ferramenta. Você não fica amigo do seu martelo, tá bom? Você não conta seus segredos pra ele, tá? Você não vai viajar pra encontrar ele. É aquele negócio, né, gente? O cara que foi vítima desse aqui não era uma criança. Era um adulto, 76 anos. Não, era um adulto, mas era... Tinha a debilidade dele, mas tipo assim, a gente não sabe o nível a família deixou de sair sozinha, né? Então, vocês entendem por que a gente fala em regulação? Eu entendo completamente o cenário do Brasil agora, que você tem um Congresso muito ruim, muito pobre, muito desprovido de qualquer qualidade. A galera que tá lá realmente é pobre e no sentido de que não tem muito o que oferecer. Porém, é importante a gente não temer o debate da regulação das redes sociais. Porque não é uma coisa que vai ser feita assim, eu espero que não seja feito assim. Quando a gente fala de processo legislativo, é justamente isso que o nome diz, é um processo. Existem etapas, é uma construção. Quando a gente fala sobre legislação, eu vejo, pela resposta que deram pra gente, que boa parte dos medos é o governo vai decretar algo sobre a minha vida e vai mudar o jeito que eu consumo internet. Não é assim que funciona. Primeiro, não é o governo executivo que produz uma legislação. É um conjunto de ministérios, de entidades da sociedade civil organizada, da qual você faz parte. A gente tem que ver, e os legisladores que foram eleitos. Você abre primeiro para discussão. Existe muita ignorância em como esses processos funcionam. Porque, de fato, a gente está vendo uma pobreza no Congresso hoje. Ele realmente é deficiente. Mas vai que a gente aprende a votar e elege pessoas capacitadas para isso. Também tem gente capacitada no Congresso. Alguns. Uns poucos. Aí é culpa nossa do eleitorado de não conseguir colocar gente qualificada no Congresso. Temos que assumir nossa parcela de culpa, responsabilidade e as consequências disso. Porém, não é por isso que a gente vai jogar o bebê com a água suja do banho dele fora. Não é por isso que a gente vai desprezar o processo de construção de uma legislação. E ela começa nesse momento aqui, em que a gente está mostrando para vocês o porquê que é importante discutir. Não vai sair uma lei daqui. Eu não sou uma legisladora. Eu não tenho nem competência para tratar de todas essas áreas que envolvem tecnologia, a questão da ciência dos dados, da segurança dos dados. A gente já tem algumas leis que precisam ser incluídas num processo aí de regulação. Todas elas já fazem parte desse processo de legislação. O que a gente não pode é se fechar para o debate, como alguns políticos fazem. Ah, eles querem censurar. Não é isso. A gente tem um perigo, a gente tem uma ameaça real, a gente tem empresas avançando os limites éticos. É preciso dar uma resposta institucional, legislativa. E esse processo precisa começar na sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazendo o debate. A gente tem uma audiência, a gente tem um espaço, a nossa voz ela se amplifica para algumas centenas de milhares de pessoas. Então, isso aqui, a intenção de trazer esse assunto é justamente estabelecer uma conversa e fomentar um debate. A gente não pode ter medo do debate e da construção de soluções em conjunto. Agora, a gente também precisa resgatar essa ideia de que processos de legislação são construções em conjunto. Não adianta vir senadora, não sei das quantas, falando que vai proibir isso, ou você ficar temendo que é o Lula que vai escrever uma carta, que vai ser as diretrizes. Não é assim que funciona. Vamos entender um pouquinho como é o processo legislativo. Você tem audiência pública, você tem envolvimento da sociedade civil, você tem especialistas que são convidados para ensinar aos parlamentares algumas coisas. Você tem lobby das empresas. Teve uma lei que foi jogada lá agora na Câmara, que viram pelo metadados do texto que foi feito no computador do lobista da Meta.
Então, assim, se você não está participando do debate, eles já estão construindo. O que a gente está fazendo é convidando você a pensar e participar do debate. Colocar isso também como algo pelo qual você se interessa. Gente, eles estão. Não é que negócio que, não pode regular. A regulação sempre vai existir, porque o treco tem que funcionar. O negócio é que vai ser uma regulação que não vai te beneficiar ou beneficiar a sociedade de nenhuma forma. Tipo assim, se você não quer se engajar no processo de regulamentação disso, a meta está completamente engajada. Então, assim, as grandes empresas, elas fazem lobby. E não só lobby, como elas fazem campanhas difamatórias ou campanhas de moldar opinião pública. E é muito dinheiro jogado nesse processo, gente. De contratar influenciadores para falar, de fazer propaganda de fato, de semear boatos, boataria, de semear inverdades, de impulsionar conteúdos que lhes favoreçam. Tem que entender o que está rolando no mundo, entendeu?